Legal demais, gente. Vamos falar sobre retenção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de que lugar você está assistindo e depende se está assistindo ao vivo ou se está assistindo a aula gravada. Já deixo um abraço para o amigo Ramon, que está aí com a gente. Olá, Ramon, bem-vindo. Já mandou a primeira mensagem. Você sabe que aproveitando essa mensagem do Ramon aqui, eu queria começar nosso bate-papo um pouco diferente hoje. Nem sempre nos podcasts nós temos tempo de nos alongar um pouquinho mais na resposta daquelas pessoas que fazem as perguntas via grupo do WhatsApp. Que tal nós começarmos por isso hoje? Boa. Eu topo. Então, já tenho aqui separados. Ó, a primeira foi da Vanessa Lima. O tempo que conseguimos manter o Kumbhaka está relacionado à capacidade pulmonar, problemas respiratórios, treinamento, nenhuma das anteriores ou todas as anteriores? Eu diria todas e mais algumas. Eu também. E a gente até pode falar um pouco de cada uma, né? Para o pessoal ir entender bem o porquê que ela fez essa pergunta. Porque é uma muito. Então, ó, a primeira que ela citou é a capacidade pulmonar. E aí tem mesmo vários, vários detalhes que interferem na capacidade pulmonar, né? O próprio tamanho dos pulmões. Os homens costumam ter uma capacidade, tipo, os pulmões maiores. E também o treino, né, que se dá para a capacidade de quanto que eu uso desses pulmões, né? Eu já ouvi falar, e já li muito, que uma pessoa normalmente usa só 10% da capacidade pulmonar. Esse é o volume tidal, né? O volume que nós tradicionalmente utilizamos. Mas não quer dizer que a pessoa tenha atrofiado todo o resto do aparelho respiratório como um todo. Só não aprendeu a usar, né? É que no dia a dia nós não nos preocupamos em fazer respirações profundas. Nós respiramos o suficiente apenas. Mas mesmo essas pessoas que não têm treino nenhum, quando vão fazer a retenção do ar, normalmente fazem uma inspiração forçada e aí já aumentam assim muitas vezes aquele volume tidal, aquele volume respiratório que normalmente respiramos, né? Acho que tudo nosso a gente usa quase se fosse o suficiente para não morrer, né? A gente até, nas aulas, a pessoa chega numa aula de yoga e fala, agora a gente vai aprender a respirar. A pessoa, mas eu já respiro, por que eu vou aprender? E aí, de repente, percebe, né, que a gente didaticamente divide os pulmões em três, na parte alta, média e baixa, e a gente usa só a parte que tem menor, só não, né? Usa mais a parte que tem menor capacidade pulmonar, usa pouquíssima a parte baixa, a parte média dos pulmões. E aí eu acho que tem esse de tomar a consciência e já começar a usar muito mais, que aumenta a capacidade. E depois tem o que a gente consegue expandir. Agora, eu não sei se é uma sensação minha, mas, por exemplo, a impressão que eu tenho é que hoje em dia, com treino e fazendo muito pranayama, eu já coloco muito mais ar nos pulmões do que eu colocava, porque consigo por mais tempo, de forma mais lenta, e eu sinto mesmo o ar. Só que eu não tenho aquele negócio de medir a capacidade para ver se hoje em dia eu ponho mais do que eu colocava quando comecei a praticar. Mesmo sem ser do yoga, mesmo sem falar do yoga, as pessoas já treinam essa capacidade da apneia respiratória, né, de prender o ar nos pulmões, há muitos anos. Inclusive, existe até recordes. Né? Eu vou trazer o recorde mundial, que são 24 minutos e 37 segundos. Vamos falar o nome do cara, porque senão vai ficar mal para ele. Budimir Sobat. É a apneia estática. Mas, de qualquer forma, 24 minutos e 37 segundos. Eu tenho a impressão, não sei se foi esse que eu li, que esses 24 minutos são artificialmente.
Não, ele toma ar antes, Então, oxigênio antes. mas é oxigênio puro ou até uma mistura de gases para prepará-lo para retenção. Isso. Né? Então é meio artificial esses 24 minutos. Não é de graça, assim. Mas não precisamos ficar deprimidos porque não chegamos nem a 10% disso. Né? Não é. Mas o que eu queria dizer é que, assim, não é do yoga apenas que as pessoas treinam parar de respirar, ficar sem respirar, né? Prender o ar, né? Prender o ar nos pulmões. Então, desde muito criança, a gente brinca disso, a gente faz esses testes, a gente faz essas coisas, né? E pessoas, claro, que têm dificuldades respiratórias, têm qualquer asma, bronquite, dificuldades respiratórias e fumam, claro, tem obviamente tem uma capacidade diminuída, né? E para aumentar, então isso vai diminuir a sua capacidade. E para um treinamento para aumentar seria o quê? Treino respiratório, e aí o yoga entra muito, mas não é a única coisa que faz, mas entraria muito, seria um artifício, e uma atividade física. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, por exemplo, os mergulhadores, que normalmente são os que brincam muito, levam muito a sério essa história de prender o ar por motivos óbvios, né, por motivo de trabalho, né, profissional, eles fazem todo um treinamento para isso. E aí eu fui estudar um pouquinho como é que eles fazem isso, e é muito engraçado que tem muita coisa do yoga ali, assim como tem muita coisa do yoga em várias outras coisas, na medicina, né, no oftalmo, no gastro, não sei o quê, até no treinamento tem muita coisa do yoga. Então eu achei interessante você trazer logo isso, porque eu falei assim, gente, ó, eu queria saber coisa fora do yoga, né, porque dentro do yoga a gente sabe um monte, mas eu falei, e fora do yoga, tem muita coisa? Tem muita coisa. Inclusive uns vídeos maravilhosos do pessoal andando debaixo d'água, né? Já viram esses vídeos que a pessoa mergulha, ela vai até uma parte bem funda, ela fica andando. É surreal, porque sabe, não parece que um ser humano é capaz daquilo. Deixa eu dar uma boa tarde para Bárbara e Luana, que está aqui conosco. Oi, Lu! Para Lana. Oi, Lana! Lembra a Lana de Oi, Curitiba? Claro, com certeza. Prazer em conhecer o Thiago. A Lana não te conhecia ainda. Sou Thiago. E o Ramon tem uma pergunta aqui que eu já vou colocar na tela para vocês. Mas eu queria só complementar sobre a pergunta da Vanessa, porque às vezes nós confundimos capacidade pulmonar com capacidade volumétrica dos pulmões, a quantidade de ar que cabe nos pulmões. Porque são duas coisas diferentes. Imagina o que o Thiago acabou de falar, porque ele, com a prática do yoga, ele desenvolveu flexibilidade suficiente na musculatura intercostal, abdominal e torácica, e desenvolveu uma habilidade de conseguir captar uma quantidade de ar maior do que ele fazia antes. Então, quando o Thiago começou a praticar yoga, vamos supor que eram 5 litros e hoje são 5,5 litros. O que é uma evolução de 10%, é muita coisa. Não quer dizer que hoje ele respire melhor só porque cabe mais ar nos pulmões. Não quer dizer que ele vai conseguir ficar mais tempo sem respirar só porque cabe mais ar nos pulmões. E eu dou aquele exemplo clássico. Thiago, faz uma inspiração bem profunda aí. Bem profunda. No meu ritmo, vou fazer. Assim, coloca 6 litros de ar nos seus pulmões. 5,5. Agora solta o ar de qualquer jeito, e faz a inspiração de novo, mais 6 litros. Não dá. Mas tá. O Thiago já percebeu onde eu quero chegar. Se ele não esvaziar completamente os pulmões antes de fazer a próxima inspiração, mesmo que caibam 6 litros de ar nos pulmões do Thiago, se quando ele expirou ele ficou com preguiça e manteve 2,5 litros lá, na próxima inspiração ele não vai ter mais 6 litros disponíveis, vai ter 3,5 litros.
Então, capacidade pulmonar não é só quanto você consegue colocar de ar dentro dos pulmões, isso é a capacidade volumétrica dos pulmões. O que nós normalmente chamamos de capacidade pulmonar é a sua capacidade, é a capacidade de fazer essa troca gasosa, e isso depende não também só do volume de ar, mas depende, por exemplo, da capacidade das suas células sanguíneas transportarem esse oxigênio. Se você tiver poucas hemoglobinas no sangue, se você estiver anêmico, você não vai conseguir fazer longas retenções. Então tem um monte de coisas envolvidas. Se você tem áreas do pulmão, áreas dos pulmões comprometidas por uma patologia qualquer, ou por você fumar muitos anos, tudo isso vai comprometer a capacidade dos seus alvéolos transferirem o oxigênio, e aí também não vai chegar lá. Então tem um monte de coisa, né? Não é só a quantidade de ar que cabe nos pulmões. Falou a pessoa que tem um dos livros de respiração que eu mais gosto, né? Aquela pessoa... É merchan, né? Pior que eu tava aqui dentro, porque eu vou fazer uma palestra, né, de pranayama, aí eu aproveitei. Gente, ó, esse livro eu já li mais 5 vezes, eu adoro. Também Respiração, yoga e autoconhecimento. Daniel Toné. E até uma coisa, já que estamos no Merchan, sempre alguém fala assim, com que livro eu começo